recebo a psicóloga Patrícia. Obrigada, Patrícia Marilac, pela sua presença aqui. Boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, Beta. Boa tarde. E a gente também recebe aqui o Maxwell, que ele tem um depoimento forte para compartilhar com a gente de algo que ele também viveu na época da transição ali, da infância para a adolescência. Mas antes, sobre essa imagem que a gente mostrou, Maxwell, qual é o sentimento que te vem assim à mente? Assim, o que você sente quando você vê essa imagem? Boa tarde, Roberto. A gente fica triste, né? Mas hoje, se você observar, um preso ele vale mais do que um estudante. Um preso ele gasta R$ 2.500 por mês. E eles investem mais em um preso do que em um estudante, que, pela lógica, acho que é R$ 300 um estudante ganha, que gasta. Então, é só a gente observar como que está. Um preso ele tem mais valor do que um estudante. Aonde a gente está errando? Muito importante, né? Essa analogia que você fez. E conta pra gente o que você já fez também na sua adolescência. Então, eu cresci ali, né, no bairro Nova Carapina 1. E na época eu morava ali no Barro Branco. E eu estava junto com meu irmão brincando. Acabou que teve uma oportunidade de eu pegar umas fichas na casa da mulher lá, que era a casa de jogos, umas fichas. E ali eu achei que não ia dar em nada, fui para casa e a mulher foi lá com os pessoal para me matar. Ela falou, minha mãe, se minha mãe não pagasse, ela ia me matar. Minha mãe, com medo, me pega ali, me leva para Laranjeiras, onde era uma base que distribuía os jovens infratores para umas casas como essa. E eu fiquei num projeto chamado Casa Lá. E ali eu fiquei um tempo dentro daquele local ali. E ali minha mãe, acho que nem ela acreditava que ela ia ter coragem de me deixar ali. Ela bota minhas roupas numa caixa de papelão mesmo. E quando eu olho para trás, eu olho que vejo ela chorando. E aí eu falei, rapaz, minha mãe me abandonou mesmo. Naquele momento, eu achei que minha mãe tinha me abandonado, né? Como eu já relatei, ficar longe de casa. Mas se eu fico ali, a minha mãe ia chorar muito mais me vendendo no caixão. Quantos jovens a gente tem perdido por uma oportunidade? E o que te motivou na época? Qual era a sensação? Qual era o que era a adrenalina? O que leva um adolescente que ainda não tem, né, a maturidade formada, né, Patrícia? Daqui a pouco você pode até falar isso pra gente. Mas o que movido a quê? Qual o sentimento que um adolescente faz isso? Poder. Passar por uma rua, as pessoas têm medo. Ó, fulano tá vindo aí. E parece que é como... Ele fica famoso, conhecido. Isso traz dinheiro, isso traz mulheres, impõe o poder. Olha quantos jovens entrou dentro de um local monitorado, talvez tinha alarme, leva nova televisão. Tudo foi monitorado, inclusive todo o percurso, até eles chegarem no bairro deles. Tudo foi monitorado. Foi assim, inclusive, que a polícia conseguiu chegar um por um ali que a polícia encontrou. Sim. Patrícia, mesmo sabendo, bando de adolescente, mesmo sabendo assim, olha, que a chance da casa cair é grande, né? A gente vê que eles não têm, eles têm a informação, mas parece que eles não têm medo, é isso? Na verdade, Beto, o que a gente pode compreender é que muitas vezes esses adolescentes, eles estão em busca de testar os limites, né? Já que uma vez que não foram postos alguns limites dentro de casa, eles podem testar isso com a sociedade. Então, a gente está falando de um aspecto mais inconsciente, né? E por que isso acontece? Às vezes, uma desestrutura familiar, uma falta de apoio social, falta de vislumbre para o futuro, né? Que faz exatamente isso que o Maxwell falou. É o poder, é essa possibilidade de ter alguma coisa. Então, eu acredito que quando o jovem ele vai por esse caminho, que talvez é o único caminho que ele está vislumbrando. E aí, nós, enquanto sociedade, enquanto pais e mães, que a gente possa mostrar outros caminhos e existe forma para fazer isso. Você também era muito influenciado ou influenciável na época? Assim, você era um influenciador ou você era o influenciável? Existia isso? Você vive por etapas, né? Você vive por etapas. Você olha, quando a gente observa isso, quando é menor, a gente tem a capacidade de entender que a impunidade de algo com a gente não vai acontecer. Se você for dentro do CIAS, você vai ver que é totalmente diferente de dentro de um presídio. Existe esse pensamento, então, de fato, lógico. Eu vou fazer porque nada vai acontecer comigo? A palavra é, vai dar nada. Dá nada. Dá nada, essa é a palavra. E ele vai preso, vai para um CIAD, onde tem roupa. Na verdade, é apreendido, né? O termo é até outro, é apreendido, porque menor não então, vai ele preso. Sabe, ele pode... A gente tem a convicção naquela época que poderia matar, poderia fazer tudo que um adulto faz, só que a capacidade de pena do menor infrator, ele é de 3 anos a máxima. Agora, quando ele bate dentro de um sistema
de prisão que ele observa como que é, o tratamento dele também lá dentro é totalmente diferente. Porque ele vai ficar junto com presos que ele vai ficar 4 meses. Tem preso que está preso lá 8 anos. Então, ele vai sofrer o que realmente é uma prisão. Está preparado para passar tudo dentro de uma prisão, como que é lá dentro? Então, ele vai crescendo isso aí, vai observando algumas pessoas. E, às vezes, ele vai almejando chegar até aquele patamar. E, quando ele chega no estado de ele ter um nome das pessoas, ter medo dele, que tem adolescente que até a mãe tem medo dele. Eu passei por isso, de ter nome, de você chegar no lugar, o fulano está chegando. Então, você vai impondo poder. E a única forma disso tudo mudar, disso ter uma solução... Eu ouvi direito, você falou que tem adolescente, que a mãe tem medo do filho. Sim, sim. A mãe tem medo do filho, de enfrentar o filho. Sim. A minha mãe chegou um tempo dela ter medo de falar algo comigo. O filho está entrando para o tráfico, o filho está fazendo algumas coisas que a mãe não quer acreditar. Porque os vizinhos falam, seu filho está fazendo isso. E a mãe não quer acreditar que o filho que ela gerou, que ela amamentou, está chegando até aquele momento ali dele até tirar a vida de alguém. A mãe não quer acreditar naquilo. É muito forte esse relato do Maxwell. Mães que chegam a ter medo de enfrentar o filho, sabendo que a situação está completamente errada. E aí, de acordo com isso, olha só o comentário que chegou para a gente, Patrícia. Eu até convido você aí de casa a mandar o seu relato, talvez a sua experiência, ou conhece alguém que tenha chegado a esse ponto. Manda aqui para a gente, eu tenho certeza que vai contribuir muito aqui para o nosso bate-papo. Olha o comentário que chegou, Patrícia. Roberta, as mães desses meninos aí já não têm mais o controle da vida deles. Elas saem, né, a hora que quer e ainda manda eles ficarem de boa. E aí a gente sabe que existem 2 lados. Tem aquela mãe que, se a gente pegar estatisticamente falando, a maioria, a gente está falando de mãe solo, que precisa sustentar a casa, precisa sustentar o filho. Eu não sei se foi o caso da sua mãe, se era assim, ela era provedora da casa, ela tinha que levar o sustento para casa. Era o caso da sua mãe? A minha mãe, ela foi tudo, só que ou ela cuidava de mim ou ela trabalhava. E a gente era mais em 2 irmãos. É sobre isso. E essa mãe precisa trabalhar e acaba que esses meninos vão crescendo, andando com as próprias pernas e vai trocando pneu com o carro andando. Essa é uma realidade. E aí, quando chega nesse ponto aqui que a gente viu, é isso que essa telespectadora falou? Essa mãe já perdeu o controle da vida desse filho? Na verdade, Beto, eu vou sugerir com que a gente troque essa palavra, controle por orientação, né? Porque controle não se tem mesmo, porque durante a adolescência, o ser humano ele está no processo de individuação dele, de realmente encontrar quais são os valores dele, quais são os gostos, né? Encontrar o grupo com que ele se sente pertencente. Então, essa questão que o Maxwell fala, é o poder, talvez é se sentir pertencente a alguma coisa, né? Então, trocar controle por orientação e ter esse tempo de qualidade, porque nós, mães que trabalhamos, né? A gente, às vezes, chega em casa tão cansada, a gente quer o quê? Descansar. E o nosso descanso é Netflix, celular. Então, a gente acaba perdendo esse tempo de qualidade. Então, o tempo que sobra já é pouco. E que a gente possa fazer desse tempo o melhor possível. E, de fato, é um desafio. Não estou falando que é fácil, mas que a gente precisa agir com consciência para. Olha aqui o comentário que chegou também. Roberta, boa tarde. Enquanto não mudar essas leis, né, a situação tende a piorar. Porque antes, o menor, ele era obrigado a trabalhar. Hoje em dia, o menor não pode trabalhar, sair para roubar. Importante pensar, gente, sobre essa situação de trabalho. Quem disse que só existem 2 caminhos, né? Existem outras alternativas também. A gente vê o menor aprendiz, que você já começa a ensinar para aquele adolescente os valores, a importância, né, de dedicar o tempo dele para algo produtivo. Tem outro comentário, boa tarde, esse jovem só está roubando e matando porque ele sabe que não vai dar em nada. Outro relato, Roberto, eu fui dependente químico e minha mãe tinha medo de mim, hoje eu sou um pastor. Que bênção, que bom que sua vida mudou. E aí a gente estava falando um pouquinho da influência antes. Você acredita que nessa relação ali que você viu, desses adolescentes roubando essas motocicletas, houve a influência? Bora lá! Bora ali, aí um vai chamando o outro, vão lá. Vão, porque ainda mais que tinha os menores. Então, ele quer chegar. Então, se ele recuar, ele não vai andar mais com aquelas pessoas. Ele tem que ser o cara, ele tem que ter coragem. Para esse mundo que você está indo, você não pode ficar com medo de algumas coisas. Então, se é isso que ele quer, ele vai só jogando de cabeça. E aquilo ali é o começo. Aquilo ali é só o começo. Porque a tendência, se não cuidar a ferida, é só piorar. E suas amizades continuaram no mesmo caminho? As amizades da época, né? Ô, Roberta... eles falam que quem já passou por essa vida aí tem mais ou menos 2% de chance de ser uma nova pessoa. E todo dia eu luto por esses 2% de chance de ser um pai, de ser um filho, de ser um marido. Eu estou lutando todo dia para mudar. Então, as pessoas que eu conheci, a maioria morreu ou estão presas.
E eu só não estou morto ou estou cheio de cadeia porque Deus me deu a oportunidade de uma mudança de vida. E eu agarrei com as 2 mãos e é por isso que eu estou aqui, por essa oportunidade. Que bom, a gente chega a se emociona, viu? Se arrepia com esse seu relato. Agora, Patrícia, como é que a gente forma os nossos filhos a não serem influenciáveis? Porque eu sei, nessa imagem, a gente já foi adolescente um dia, nessa imagem aí tem o cabeça do grupo, tem o Maria vai com as outras ali, o que quase não ia, que decidiu ir, que a mãe hoje deve estar, ó, alugando o ouvido do menino e com razão. Como é que a gente vai formando na cabeça dos nossos filhos, em quais atitudes, desde criança, a importância do tipo, olha, você precisa dizer não para aquilo que você sabe que é errado? Então, é exatamente o que você falou, né, Beta? Porque muitas vezes começa na infância, mas algumas coisas vão acontecer na adolescência. Então, quando a mãe ficar falando, olha, não anda com fulano, não anda com ciclano, o que ela está fazendo? Ela está jogando um foco de luz naquilo que ela não quer, porque o nosso cérebro ele não entende o não. Não pensa num bolo de chocolate com granulado. Você já pensou? Porque o seu cérebro ele é representativo. Então, o que eu sugiro? Sugiro com que esses pais, essas mães propiciem um cuidado integral com esses adolescentes, né? Um cuidado do corpo, porque tem que gastar energia, tanto é que muitos projetos sociais você vê a questão do esporte, das artes, da dança, para poder decantar essa energia em algum lugar, que é no corpo, trabalhar a mente e as emoções, né? Então, assim, unidade de saúde tem psicólogos, as faculdades têm psicólogos, propiciar com que essa pessoa também tenha valores, né? Então, independente de qual é a religião, aqui a gente não está falando de X, Y ou Z, mas trabalhar um pouco da espiritualidade, que a gente fala até nas empresas, né? Então, por que não falar de espiritualidade na família? Então, ter essa noção e ter também a noção de que o filho, muitas vezes, ele vai replicar o que ele vê dos pais. Talvez não exatamente naquele processo de individuação, mas depois retorna, né? Depois a gente fica cravado. Então, eu acho que é ter paciência, que é uma fase, mas não deixar de olhar para esses três centros de inteligência, que é o corpo, a mente e as emoções. Tá, ó, tem mais comentários que chegaram, muita gente falando, boa tarde, fala o Espírito Santo, para mim tem que punir severamente esses adolescentes infratores. Outro relato, Roberta, minha mãe criou um neto com todo carinho quando ele fez 16 anos, aí começou a usar droga aos 20 anos, minha mãe tinha medo, né, que ele usava o cartão de aposentadoria dela para usar droga, meu Deus. Tem outro relato, não para de chegar comentários, tá? Tem outro aqui que chegou pra gente, Roberta, na verdade, esses adolescentes que escolhem viver da maneira errada, nem sempre é culpa da família. Às vezes eles têm uma base familiar presente, mas mesmo assim tomam decisões erradas, o que a gente sabe também que é verdade. Enfim, essa é a realidade, a que ponto nós chegamos, a gente pensa que essas imagens aí, né, a gente olha, assiste, fala assim, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, isso é aqui? Eu fiquei chocada, porque às vezes a gente vê acontecendo em outros lugares, em outros países, e realmente é assustador que a gente consiga ver o que os nossos filhos estão fazendo de fato, chegar pertinho deles e cuidar, né, Patrícia? Obrigada, adorei. Obrigada, Beta. Achei muito importante cada palavra que você disse aqui com a gente, Maxwell. Obrigada. Que você continue nesse caminho firme e forte, resgatando cada vez mais esses 2% que você disse aí, tá bom? Vai virar 100. É isso aí, tá certo. Boa tarde, gente.